Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, hein? 13 de fevereiro de 2018, estamos aqui para vocês com o nosso ABC das Mães, através do canal 527 da NET, para todo o ABC aqui na TV+, e também na página da TV ABC Oficial no Facebook. Lá vocês podem comentar e compartilhar o nosso programa. Aproveito sempre, né, gente, para convidar todos vocês que estão assistindo e ainda não seguem as redes sociais do ABC das Mães, a seguir. Nosso bate-papo é diário aqui, todos os dias às 14 horas, e lá na internet, 24 horas por dia. Tem o grupo do ABC das Mães no Facebook, com promoções, dicas e muita conversa, né? Lá somos 35 mil mulheres, mais ou menos isso, 35 mil mulheres que falamos de diversos temas relacionados ao universo feminino, materno, enfim, lá a gente fala de tudo. Tem a fanpage ABC das Mães por Cláudia Loia também. Tem também o Facebook e o Instagram. O Facebook já falei, né? Agora o Instagram, e lá tá rolando uma super promoção, gente. Olha só, você quer ganhar R$1.000 mais um super jantar? Então, corre lá, participe quantas vezes vocês quiserem, vejam todas as regrinhas, porque olha, se não cumprir todas as regrinhas, eu não valido o sorteio, tá bom? Participem, porque as melhores empresas do ABC se reuniram para presentear você aí que nos assiste. Chamo também, convido todos vocês para ir para o canal do YouTube ABC das Mães, tem o canal também do YouTube da TV+ ABC Oficial. Lá você pode assistir toda a programação, o dia e a hora que vocês quiserem. Agora, gente, antes de começar o programa, eu quero desejar os parabéns aí pro meu mestre Tacolac, que faz aniversário hoje. Um beijo pra você, viu, mestre? Muita saúde, tudo de bom pra você. Ele que treina lá todos no Clube da Luta e recebe as mamães do ABC das Mães, papais agora, todos os papais treinando lá com ele também, com todo carinho, amor, respeito, humildade, que a gente ama tanto. Meu desejo é que você seja sempre muito feliz e muito abençoado e que você continue transformando vidas, né? Porque o boxe, as lutas, elas transformam não só o corpo, mas a mente. E ele é mestre em fazer isso. Um beijo pra você, viu? Agora, antes de começar o programa, já vou falar da nossa entrevista, mas antes eu quero mostrar esse look aqui pra vocês, que é da Carme Blue Modas. Vou mostrar aqui. Olha que lindo. Esse vestido e muitos outros vocês encontram na Carme Blue. Quem segue aqui o ABC das Mães tem descontos especiais na Carme Blue Modas e eles têm vestidos maravilhosos para todas as ocasiões aí para vocês. Vou pedir para aproximar também um pouquinho aqui para mostrar essa semi-joia da Cynthia Hills. Olha que linda! Olha, e vocês encontram as semi-joias da Cynthia Hills lá no Mamãe que Disse, tá? Corre lá que tem várias para vocês e tudo com descontinho que a gente ama. Agora sim, eu vou falar para vocês como iremos começar o nosso programa, meio de semana. Semana já começou aí, segunda e terça, a criançada já foi para a escola. E agora, não sei na casa de vocês, mas lá em casa, as lições de casa começaram a vir agora, essa semana. As aulas começaram a semana retrasada, aí rolou aquela adaptação, mas essa semana já começam os estudos. Por isso eu vou receber aqui, que já chegou, a Natália Ortiz, que é especialista em organização educacional. Boa tarde, Natália, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo ótimo. E que legal isso, né? A organização educacional. Porque a gente pensa que é fácil, não sei vocês aí em casa, depois vocês comentem aqui pra mim. Eu não acho nada fácil inserir, tudo bem que a minha mais velha ainda é pequena, né? São só 7 aninhos. Eu acredito que com o passar dos anos, ou no Fundamental 2, a coisa vai ficar ainda mais séria. Eu já levo muito a sério, mas eu acho que a seriedade tende a aumentar, né? E como inserir na nossa rotina, no nosso dia a dia, uma organização dos estudos? Porque a gente estava comentando aqui antes do programa começar, né? E eu queria que você falasse aí para quem está assistindo a importância de chegar no ensino médio com essa rotina de organização, né? Olha, tudo começou, Cláudia, assim, há uns anos atrás, meu filho tinha uns 7, 8 anos, ele nunca gostou muito de escola, não sei se o pessoal que está assistindo passa por isso. E aí percorri, fui em fono, conversava com a escola, enfim, dando um resumo. Cheguei numa psicopedagoga excelente que acompanhou ele, olhou para mim e falou: Natália, seu filho é excelente, seu filho não tem problema nenhum. O único problema do seu filho é que ele é desorganizado. Pensa para mim, foi um choque, que tem uma empresa de organização, quase morri do coração. E aí eu me juntei com a escola, que eu acho que isso é fundamental para as mães, quando sentem uma certa dificuldade nos filhos,
se unir à escola. As escolas hoje têm super estrutura para lidar com qualquer tipo de dificuldade das crianças. E eles foram me orientando como fazer para organizar e para criar para o Alexandre, meu filho, uma rotina. Né? E aí eu tenho educadores na família, eu fui vendo que assim, Cláudia, hoje meus filhos estão com 19 e 17, né? Uma já está na faculdade e o outro está no ensino médio. E aquilo que as escolas estão apresentando hoje, olha, ensina seu filho a educar, estudar um pouquinho por dia, meia horinha, 40 minutos por dia. Quando eles são pequenos, às vezes a gente não leva isso a sério. Mas o ensino médio hoje em dia vem exigindo demais. E o que eu vejo? A mudança é brusca do 9º ano do ensino fundamental 2 para o 1º do ensino médio. A mudança é muito grande. E muitos que, se eles não estão se organizando, se eles não criaram esse hábito de ter uma rotina escolar, quando eles chegam no ensino médio, podem ser alunos excelentes, podem ter uma super capacidade, podem gostar de estudar, mas eles se perdem com a quantidade monstruosa de conteúdo que é dado. Entre o pré-vestibular e fora aquela tensão, né, psicológico também. Porque o 1º ano eles se perdem, mas eles ainda levam. Quando começa o 2º ano, que já começa, hoje a maioria das escolas é assim, né, já tem simulado, eles fazem simulados que acontecem, são provas assim, eles veem como que acontece no Enem, como acontece numa FUVEST, e eles olham aquela quantidade e eles tiram nota super baixo, que é natural no 2º ano do ensino médio. Aí eles começam a entrar, o que a gente hoje vive, muita depressão em ensino médio, né? E eu vejo assim, eu fiz isso com os meus filhos. É claro que assim, tem filhos que gostam mais de estudar, tem crianças que gostam mais, outros menos, mas o importante é ter uma rotina, né? Então assim, o que eu fiz, e hoje eu até profissionalizo pessoas a trabalharem com isso, criar uma planilha. Né? Então assim, eu fiz uma planilhinha no Excel, eu gosto de Excel, mas não precisa. Mães que estão me ouvindo, é só você criar uma planilha, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E coloca ali, além da lição de casa, 1 horinha de estudo, 40 minutos de estudo do que ele teve durante o dia, na manhã ou no período contrário que ele teve na escola. Né, eu fiz muitos cursos, assisti muitas palestras do Cortella, enfim, de um monte de gente, li muitos livros. E o que eu vejo, né, e que são pesquisas feitas e que realmente eu comprovei com os meus filhos e com os filhos dos meus clientes. Quando a criança ela tem uma matéria na escola e naquele mesmo dia ele dá uma lida, faz um resumo ou faz uma lição de casa que tenha sido apresentada, aquele conhecimento fica mais fixo dentro dele. Tudo bem, ele vai falar, mas daqui uma semana eu esqueci. Não, ele pensa que ele esqueceu, aquilo fica guardado. Quando ele vai estudar para a prova, quando começam as provas... Ele consegue resgatar mais fácil, Muito né? mais fácil, Cláudia, muito mais fácil. E isso, assim, embora eu ouvisse falar muito disso, eu precisei ver isso acontecer com os meus filhos e com os filhos dos meus clientes para ver que isso é real. Então, eu fui... o que eu indico para as mães? Criar uma rotina mesmo. Né? Se ela conseguir pegar, por exemplo, que aulas ele teve de manhã e de tarde, ele estudar 15 minutos cada uma daquelas matérias, quando ele tiver que começar a estudar para a prova, ele vai estar muito mais bem preparado. E uma outra coisa que é fundamental, que olha, no ensino fundamental 1 e no 2, talvez os pais não percebam tanto. Quando entrar no ensino médio, os pais vão comprovar. Não adianta estudar... Vão colher os frutos, né? Não adianta estudar 1, 2 dias antes da prova. Não adianta. O conteúdo é assim, é 40 páginas para uma prova. Então não adianta ele deixar para estudar antes da prova, porque ele vai ficar cansado, se estressar. E aí sabe o que acontece? Que eu vi acontecer com muitos adolescentes? Eles ficam estudando até 3 da manhã. Ótimo, ele é jovem, ele aguenta. Isso num dia. No 2º dia, no 3º dia ele já está irritado. Aí ele começa a não comer direito. Aí ele vai para a escola e dorme. Aí na prova vai gerando aquela ansiedade. Né? E eu acredito assim que hoje em dia todo mundo que tem filho está acompanhando o que está acontecendo. Sim. Né? Tantos educadores fenomenais que a gente tem no Brasil, chamando a atenção das famílias para a importância do equilíbrio desses adolescentes. Né? Para que eles encarem um vestibular como um momento em que ele está escolhendo a profissão, um momento tranquilo, que se ele não entrar esse ano, ele entra ano que vem. Sabe, estão ensinando os jovens a não cair
nessa competição, só que é natural, isso existe. Sempre existiu, né, nessa fase. Sempre existiu. Sim. E eu acho assim, o que eu venho vendo é que a organização, ela não só nos estudos, em tudo, ela dá para a criança, já que a gente está falando da rotina escolar, ela dá para a criança uma segurança. Eu estou sabendo, eu fiz minha lição, eu estudei. Hoje em dia, a maioria das escolas tem plataforma auxiliar, né? Que é o que mágico, ou o próprio do Google. O que é isso? É um lugar onde a criança entra e tem conteúdos extras, lições extras. Muitas vezes essas lições extras que eles fazem servem como meio ponto na média, que é um incentivo, né? Então, eu acredito assim, que os pais têm que estimular os filhos nessa rotinazinha de estudar um pouquinho por dia, entrar nessas plataformas, ver, fazer as lições, o que está sendo sugerido, porque isso tudo vai dando para a criança e para o adolescente uma segurança de que ele sabe. Sim. E aí ele chega na prova muito mais tranquilo, muito mais seguro. Seguro. Agora, Natália, me fala uma coisa, a partir de que idade essa organização é bacana das mães começarem? Por exemplo, eu tenho a minha filha que tem 7 aninhos, está no 2º ano do Fundamental 1, só que ela começou esse ano a ter lições de casa todos os dias, então a gente começou com as lições. Ela não tem ainda aquela pausa para estudo, ainda é cedo ou eu já poderia inserir algumas vezes na semana? Olha, eu fiz muito com os clientes, ensino muito isso nos meus cursos, assim, 7 anos, eles são pequenos, as lições são simples, mas primeira dica, tornar aquele momento muito agradável. Então, assim, eu vejo que muitas famílias, como eles são pequenos ainda, não criaram, por exemplo, um local de estudo. Então, a criança faz a lição no sofá, ou faz a lição na mesa da cozinha, enquanto a mãe está arrumando a cozinha, preparando o jantar. E isso, o que acontece mais para frente, isso vai atrapalhar a rotina. Porque ela vai precisar de silêncio, ela vai precisar de concentração. Então, assim, eu já indico desde o início, 7 anos, começou a ter lição de casa, já cria um local. Uma mesinha onde ela tenha o estojo, o lápis de cor, a borracha. Uma outra coisa que eu falo muito para as mães, tenha tudo isso à disposição nesse local de estudo. Por quê? Isso evita ela tirar o estojo da mala. É uma dica simples, mas o que acontece? Ela tira o estojo da mala, esquece de colocar o estojo, chega no dia seguinte, chora na escola porque não está com o estojo, não está com as coisas dela. Tem que ter um kit lá em casa. Isso eu já tenho. Ótimo. A gente tem um kit de casa. Então isso é fundamental, porque o que está na mala, ela não vai tirar. Sim. E já criar para ela, então, esse local de estudo. Ela tendo local de estudo, sabe uma dica muito legal também? 15 minutos de leitura. Livrinhos simples, pode ser gibi, pode ser num Kindle, pode ser em qualquer local. Por quê? Porque, por enquanto, dá uma lição, ela não tem o que estudar mais. Mas já é nessa fase que ela começa a criar o hábito de não fazer só o que o professor da escola pediu. Isso é fundamental as mães entenderem. Que dica importante. Muito legal. Porque assim, aí a criança não precisa estudar, e aí quando ela chega com 11 anos, aquele pré-adolescente, não. Porque agora eu tenho, né? Por que agora eu tenho? Então, esse é um hábito. E tem que tornar aquilo agradável. Então, descobre o que ela gosta de ler. Gente, assim, não importa. Lógico que a gente tem que moderar o uso da tecnologia. Mas se ele tem um tablet que tem livrinhos ali naquele tablet, por que não dar o tablet? Dá o tablet. O importante é olha, você fez sua lição de casa, agora é 15, 20 minutinhos de leitura, que vai desenvolver nele o hábito, além da leitura, que é fundamental, o hábito de usar aquele local de estudo, que não é só o que o professor pediu na escola, que ele vai precisar mais para frente dar muito mais do que só o que o professor pediu. Né? Então, eu acho que assim, com 7 anos, o que você pode... Já vai plantando a sementinha, né? Já vai, isso é importante, é criar esse hábito, é criar essa rotina. Eu comecei a fazer isso com os meus filhos com 11 anos, quando meu filho passou por essa psicopedagoga. É mais difícil, aí exige mais da mãe, aí aquelas mães que me falam, mas ele não quer, ele não gosta, porque ele não criou esse hábito desde pequeno. Né? E eu vejo que quando a família já apresenta, já cria esse hábito, é como o hábito de escovar os dentes, de se trocar, lavar a mão antes de comer. Vai fazer parte da rotina. Vai fazer parte da rotina. Ai, gente, que demais. Olha, se vocês querem ver mais dicas, agora nós vamos para um intervalo muito rápido, mas na volta do break, a gente vai dar mais dicas de como organizar aí na sua casa os estudos da criançada. Eu já volto.
Dentre tantos atrativos que tornam o Vila de Mantova um resort fora do comum, talvez o que mais chame a sua atenção sejam as Termas dei Leoni. Na verdade, a ideia do resort surgiu a partir delas, de trazer para o século XXI um hábito romano que surgiu há 2.500 anos, o de fazer da água mineral uma fonte relaxante de bem-estar e de convívio com a família e os amigos. A estrutura de nossas termas reúne piscina coberta, piscina para caminhada, 3 tipos de sauna, seca, úmida e inalatória, hidromassagem e 3 tipos também de ducha, escocesa, circular e quente e fria. A delicada azulejaria, a luminosidade natural e a elegância clássica do ambiente das Termas dei Leoni tornam especialmente agradáveis as massagens, as terapias estéticas e corporais e mais ainda os banhos, pois todo o resort é abastecido por água mineral de fontes próprias. O menu de serviço das termas inclui diferentes opções de combinatos e de rituais, inclusive para gestantes e bebês. E modernas terapias que irão abrir fronteiras para novas sensações, renovando forças e reconectando você ao que a rotina da cidade desconectou. Talvez por isso as termas tenham se tornado a forma de lazer predileta dos imperadores romanos. Voltamos com o nosso programa dessa quarta-feira e hoje dicas de organização com os estudos com a Natália Ortiz, que é especialista em organização educacional. E antes do intervalo, ela falou da importância da rotina, de ter um cantinho de estudo. Então, ó, nada de lição na cozinha, em cima do sofá, tem que começar direito, né? Em cima do sofá, de jeito nenhum, é. Eu fazia tanto em cima do sofá. Gente do céu, que a minha filha não assista, mas eu estava até comentando com a Natália aqui no intervalo, que é muito real o que ela disse, porque minha irmã sempre teve na rotina os estudos, todos os dias ela estudava, e eu era um dia antes da prova, gente. Minha irmã passou na FUVEST, eu não. Então, isso é muito verdade, né? E para ela foi muito mais fácil e menos sofrido. E eu tive que ir lá, na época do vestibular, me dedicar um pouco mais. Fiquei bem nervosa. E que bom se as nossas crianças não precisarem passar por isso, né? Se for uma rotina prazerosa. Porque eu sempre falo para os meus clientes, nós não sabemos o perfil dos nossos filhos. Quando eles têm 4, 5, 6, 7 anos, até uns 9, 10 anos, a gente não sabe qual vai ser o perfil. Sim. Então, a gente tem que dar todos os elementos para que se um dia ele quiser uma FUVEST, ele quiser ir para fora do país, ele tenha aquela base, aquela estrutura, né? E muitas vezes as pessoas ficam assim um pouco preocupadas, que nem você estava contando, 7 anos, está começando na escola, é mais fácil das mães introduzirem esse novo hábito. Mas uma dica que eu recebi de um educador uma vez, que eu até quero contar para as mães, que para mim foi fantástico. Porque chega a 10, 11 anos, eles estão numa pré-adolescência, né? Então, assim, tudo é... Mas por quê? Você é chata. Então, assim, tudo eles rebatem. E aí, uma vez, uma educadora chegou para mim e falou, Natália, não chega para eles, porque assim, eu buscava na escola, entravam os 2 no carro, e aí, filho, como foi o dia hoje? Bom, era só o que eles respondiam. E aí eu falava, mas você fez a lição? Aí já começava com aquela cobrança chata para eles. E aí um dia uma educadora falou, não, Natália, quando eles entram no carro, faz perguntas divertidas, perguntas que eles vão, assuntos que são interessantes para eles, né? Então, assim, por exemplo, eu pegava a minha filha, ela falava muito de uma professora que usava umas roupas muito floridas e que ela falava que parecia toalha de mesa. Então, eu falava, filha, você teve piquenique hoje na escola? Ela já sabia do que eu estava falando, aí ela já gargalhava. E, mãe, a professora hoje, eu encontrei ela no corredor. Aí era o gancho para eu entrar no assunto. E aí, como é que foi? E aí, eles desembestavam a falar no carro, porque eram assuntos atraentes, porque as mães que estiverem assistindo, que já tiver com seus filhos os seus 12 anos, 13 anos, têm uma maior dificuldade de impor uma rotina. Então esse é o gancho, assim, de entrar com as crianças, com os adolescentes, assim,
perguntas atraentes. Você não entrava na cobrança, né? Me fala como foi seu dia na escola, se você fez lição, se a prova foi boa. Não. Porque aí eles já fechavam e era aquele aquele silêncio no carro, né? Tá. Então, sempre com perguntas atraentes. Agora, a gente quer mais dicas, então, pra gente terminar daqui a pouquinho o nosso programa. Eu queria que você listasse, assim, para as mães que estão assistindo, pelo menos 3 super dicas para que a gente consiga organizar aí a vida da escolar dos nossos filhos. Porque parece fácil, olhando, estudo é fácil, mas exige rotina dos pais, da criança. Sim. Porque se nós pais não tivermos uma rotina e deixarmos passar, como eles vão ter, né? Então eu queria que você desse as dicas. Eu acho assim, ó, primeira coisa, como eu falei anteriormente, é local de estudo. Então é fundamental ter um local para estudar. Se você não tem habilidade ou se você não tem tempo, você mãe que não tem habilidade ou não tem tempo, procura alguém que possa te auxiliar nisso, né? Ou seja, para criar um espacinho, e hoje em dia existem recursos, você pode criar um espacinho assim de 50 centímetros, mas ter uma mesa ali com tudo o que a criança precisa utilizar para fazer as lições de casa. Então essa eu acho assim, é a básica, é a fundamental. A segunda dica é, por incrível que pareça, Cláudia, conhecer bem como que funciona a escola. Tá? Então, muitas vezes, os pais colocam numa escola porque conhecem a tradição daquela escola, conhecem o perfil daquela escola, gostam, já viram pessoas se formando naquela escola, ou porque é prática, está perto de casa. Não importa as razões, mas é importante que os pais conheçam como aquela escola trabalha. Porque eu já vi muitas famílias, por exemplo, que o filho está com dificuldade, contrata professor particular e não sabe que na própria escola, de tarde, no período contrário, tem aulas sem você precisar pagar, são plantonistas. Então são aulas, cada escola dá um nome, né? Aula extra horário, aula de apoio, núcleo de apoio, cada escola usa um nome. Mas assim, são professores que ficam ali de plantão. Então, assim, olha como é importante conhecer a escola. Se tem plataforma, como eu falei agora há pouco. Também muitas famílias, a criança entrou lá pequenininha, são famílias, às vezes, que não podem ir sabe aquela famosa primeira reunião do ano? Muitas vezes é em horário que os pais estão trabalhando e não podem ir. Então, acabam perdendo algumas coisas que a própria escola oferece. A plataforma, como entra no site, como que faz aquela lição. Eu peguei um aluno uma vez que ele entrava no site, ele fez as lições, porque eu descobri que a escola tinha o site, tinha essas lições, só que ele não colocava o login da escola. Então, nada daquilo foi validado no final do bimestre. Ele não conseguia aquele meio pontinho que muitas vezes conseguia naquela escola. Exatamente. Então, assim, a segunda dica é conhecer profundamente a escola onde seu filho está, como que é o sistema de notas, que cálculos você tem que fazer para saber que nota ele vai ter que tirar na prova, se ele ficou de recuperação. E isso, para as mães que têm filhos de 7, 8, 9 anos, pode parecer um pouco distante, mas para quem tem filho do 9º, 8º, 9º ano em diante, isso é fundamental. Né? Às vezes, por causa de meio ponto, ele pega uma recuperação e vai ter aula até 20 de dezembro. Né? Ou seja, exige, é desgastante. Então, a segunda dica é essa, conhecer... Super importante essa dica, sabe por quê? A Natália está falando aqui e no começo do ano nós tivemos essa dica na escola, apesar de ser o primeiro ano do ensino fundamental, no ensino da matemática. Vai ter até um curso para nós pais, porque a matemática que eu aprendi era aquela que ela era montada, né? Continha montada. Não existe mais isso. Hoje em dia é tudo raciocínio lógico, as lições são totalmente diferentes, então eu não posso ensinar para ela na lição de casa a armação de continha como eu fazia lá nos anos 90. Não. Então, hoje em dia é tudo diferente, vai ter curso para os pais, olha que interessante. Fundamental, hoje em dia, eu falei, né, as escolas elas estão se aprimorando nisso, porque quando eu peguei para estudar matemática com o meu filho, eu olhei e falei, o que é isso? Fica até difícil. Eu falei, gente, não é possível, acho que eu não aprendi isso, e realmente eu não aprendi daquela maneira, né? Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica, que eu acho que é fundamental, e isso é uma postura mental para tudo na vida. Mas, já que a gente está falando de filhos, né, crianças e estudo, acompanhar hoje em dia o que a gente tem à disposição, Cláudia, são blogs, livros, palestras, né, que tem em vários lugares, de pessoas falando da educação.
né? Porque assim, eu vejo que como tudo, não só a tecnologia, a medicina, tudo está crescendo e evoluindo e se desenvolvendo num ritmo alucinante, num ritmo diferente da que era na minha geração. Então hoje, às vezes você tá com um conceito de como fazer com o teu filho de um jeito, porque é como fizeram com você, né? Então assim, não, tem que estudar assim, tem que estudar sentado nessa posição, tem que dormir tal hora, tem que comer não sei o quê. Às vezes você tá preso em alguns conceitos que hoje em dia já foram feitas pesquisas e já descobriram que existem coisas mais modernas e eficientes para auxiliar no estudo. Né? Porque assim, tem uma infinidade, alimentação interfere, sono interfere, respiração interfere, esporte é fundamental. Eu poderia dar 500 mil dicas aqui, mas para ser a terceira, o que eu posso dizer? Acompanhe blog, livros, palestras de educadores que você admira, que você considera importante, porque ali você vai descobrir o que tem de melhor, de mais moderno, para você levar para casa, para a educação dos seus filhos. Olha, eu vou até depois, Natália, se você puder, eu já vou pedir aqui, olha, me passar a dica de alguns blogs bacanas, a gente coloca lá na nossa fanpage do ABC das Mães, para que nós, pais, possamos sempre aprender. Depois eu pego no meu celular, eu tenho vários, eu te passo, a gente coloca alguns lá. livros, tudo pra gente colocar, porque quanto mais informação, quanto mais conteúdo nós tivermos, é sempre melhor. Olha, né? quando eu comecei, pra mim, assim, o Cortella, a Lídia Aratangi, nossa, essa mulher, teve um livro dela que eu lia e chorava. Ela fala assim, ela é um bate-papo, ela simula, com um dos livros dela, né? Como é conversar com uma filha adolescente. Então, assim, são dicas, são profissionais, mas depois eu não sou muito boa para guardar nome de pessoas assim, mas esses dois super indico, o Chiniachique. Né? Sim. Fantástico, mas eu te passo sim alguns blogs, alguns lugares para acompanhar, porque isso queremos todos, porque educar não é fácil, né? Não, nunca. Não, Ter rotina, implementar uma rotina também não. Ainda mais organizada. É o que as mães falam, puxa vida, Natália, eu te chamei aqui para organizar a rotina do meu filho e você está me organizando. Porque precisa criar novos hábitos. Os pais que querem acompanhar os estudos e que eu vejo que tem muita família interessada nisso, eles têm que se organizar também, eles têm que fundamental, mudar. Porque hoje todo mundo trabalha fora, né? Todo mundo tem 1000 coisas para fazer e o trabalho nunca fica no trabalho, né? Hoje em dia com o WhatsApp todo mundo leva trabalho para casa. Sim. Então organização, gente, quem me apresentou a Natália foi a Rosângela Ágio, que é personal organizer também, um beijo para ela. Ela organizou minha casa inteira e como facilitou minha vida. Antes eu demorava para sair, para encontrar as coisas, eu perdia pelo menos uma meia hora do meu dia tentando me localizar. Hoje não, é tudo muito mais fácil, mais rápido e com os estudos vai acontecer a mesma coisa. Com certeza, né? com certeza. Ai, queremos mais vezes, eu quero mais 3 dicas depois no próximo programa, a gente pode fazer isso, né, Lógico, Natália? com certeza, com certeza. Muito bom, obrigada, viu, pelas dicas. Imagina, eu que agradeço, por ter Cláudia. vindo aqui, trazer mais conteúdo muito bacana aqui para as nossas mamães. Ai, Obrigada, que bom, viu? imagina, eu que agradeço. Gente, olha, quero agradecer hoje o nosso cenário aqui, que é todo da Maluf Ferraz, as arquitetas lindas e os móveis, gente, deixa eu contar pra vocês, que é da Especialista, a loja mais top da Jurubatuba, tá? E eu quero lembrar pra vocês que a Especialista agora tem outlet. Pra você saber o endereço do outlet e saber os percentuais de descontos, entra lá no site www.aespecialista.com.br. Quero agradecer também a Diniz Presentes, Lustres Irie, todos vocês que compõem aqui o nosso cenário. Agradecer também ao Salão de Beleza Mamãe que Disse, parceiraço aí do ABC das Mães, responsável cabelo, maquiagem e diversas promoções para vocês. Se você aí de casa tem um pequenininho ou uma pequenininha que dá trabalho para cortar o cabelo, olha, lá é o lugar ideal. As crianças cortam o cabelo enquanto se divertem, assistem DVD, brincam porque tem brinquedoteca, tem certificado de primeiro corte com foto e mechinha de lembrança. E o melhor, gente, lá as mamães também têm vez. No andar superior tem os melhores profissionais em colorometria, hidratações, reconstruções. Então, enquanto seu filho se diverte, você vai lá, faz suas unhas, faz o cabelo, sai todo mundo, a família inteira linda, porque tem barbearia também, tá? E olha, fiquem atentos, porque amanhã, Dia dos Namorados aí mundial,
é o dia de você ficar bonita aí pro maridão de casa. Então vai ter uma promoção super especial. Fiquem ligadas nas redes sociais do Mamãe que Disse para conhecer aí essa super promoção. Vai ter uma escova maravilhosa para você chegar chegando no jantar de amanhã, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui e a gente volta amanhã às 14 horas com mais um ABC das Mães. Ó, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. E não esquece de compartilhar, hein? Até mais!